Bom, então aqui já identificamos a voz. Então, voz ativa, passiva e reflexiva, né? E aqui eu tenho voz passiva sintética e voz passiva analítica. Então, há duas formas de se obter voz passiva. Usando uma locução verbal, conjunto de dois ou mais verbos que funcionam como um único verbo. Por exemplo, são encontrados, foi visto, será vendido. Então, aqui eu tenho dois verbos, né, que designam um. Ou por meio de partícula passivadora ser, acrescentada ao verbo, por exemplo, encontra-se, vende-se. Então, vejamos alguns casos. Locução verbal. No caso, as casas são alugadas. Partícula passivadora. No caso, alugam-se as casas. Então, na minha voz passiva, aqui. A voz passiva analítica é o primeiro caso. E a voz passiva sintética, o segundo caso. Então, a minha voz passiva analítica, eu utilizo a locução verbal. Ou seja, eu utilizo os dois verbos que designam um só. Tá? Então, a analítica, ele está inteiro. Ele não integrou em nada. Os verbos estão inteiros, tá? Já a minha voz passiva sintética, eu coloco a partícula passivadora ali. Então, ela passa a integrar ao verbo. Então, eu não tenho uma locução verbal. Eu tenho uma integração da partícula com o verbo. E aí, dá o nome de voz passiva sintética. Então, se eu falo cortou-se é uma voz passiva sintética, tá? Não confunda ser pronome passivador com ser índice de indeterminação do sujeito. O pronome ou partícula passivadora é empregado somente com verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos, que permitem a passagem de voz passiva de voz ativa para voz passiva. Então, calma, essa parte aqui é um pouquinho mais trabalhosa. Eu tenho a diferença, né? Partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito. Tenho duas questões, tá? O pronome apassivador, que é a partícula apassivadora, ele só é empregado nos verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. O que são verbos transitivos diretos? São os verbos que não possuem preposição. Então, eles são diretos, eles não têm nenhuma ligação ali entre eles. E o meu índice de indeterminação no sujeito, eu utilizo em verbos transitivos indiretos ou intransitivos. Ou seja, intransitivos ou transitivos diretos são os verbos que eu tenho uma preposição. Então, é obrigatório o uso da preposição. Ele é indireto, ele precisa de um conectivo ali no meio para ligar, tá? Já o intransitivo, ele não precisa de complemento. O verbo em si já tem o seu conteúdo. Tipo, eu dormi. Se eu falo eu dormi, vocês entendem, pronto, eu dormi. Eu não preciso de um complemento. Caso eu queira colocar um complemento, eu posso colocar, mas não é obrigatório. Beleza? Então, partícula passivadora, ela é ligada aos verbos transitivos diretos ou verbos transitivos diretos e indiretos. Já, lembrando, quando ele for ligado ao verbo transitivo direto e indireto, ele vai estar ali na frase designado a parte direta. Ele não vai estar designado na parte indireta, porque eu tenho lá meu verbo
E eu posso ter a parte transitiva direta e transitiva indireta, né? Eu posso ter as duas partes. Sendo que a partícula apassivadora ela vai estar ligada à parte direta, transitiva direta. Beleza? Então, a minha diferença de partícula passivadora para índice de indeterminação do sujeito, tá? Isso aqui é bem importante. Deixa eu coisar aqui. Pronto. Então, ó, vende-se casas. Vender é um verbo transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa. Então, aqui é uma partícula passivadora. Esse C aqui, partícula passivadora. Voz passiva sintética. Aluga-se um apartamento na praia. Quem aluga, aluga alguma coisa. Então, partícula apassivadora. Entregou-se a encomenda ao porteiro. Olha o que eu falei. Esse aqui é um verbo transitivo direto e indireto, que entrega alguma coisa a alguém. Então, entregou-se a encomenda, transitivo direto, e o indireto vem depois, ao porteiro. Beleza? Os verbos na voz passiva sintética, construídos com a partícula passivadora, ficam no singular ou no plural, dependendo do sujeito. No primeiro exemplo, o verbo está no plural, porque o sujeito casas está no plural. Casas são vendidas. No segundo exemplo, o verbo está no singular, pois o sujeito, um apartamento, está no singular. Um apartamento na praia é alugado. No último exemplo, o verbo está no singular, porque o sujeito, a encomenda, está no singular. E assim sucessivamente. Eles vão seguindo a ordem, né? Normal de uma coesão de texto normal. Singular com singular, plural com plural. O índice de indeterminação do sujeito é empregado sempre com verbos na terceira pessoa do singular. Esses verbos podem ser intransitivos, transitivos indiretos e de ligação. Então, ó, a partezinha que eu falei. Então, o índice de indeterminação do sujeito, ele vem sempre com os verbos na terceira pessoa do singular. Então, precisa-se de ajudante. Quem precisa de alguma coisa, tá? É um verbo indireto. Vive-se bem nesta cidade. Então, viver. Quem vive, vive. Não preciso de complemento. Coloco se eu quiser. E eu posso ter também o verbo de ligação. Então, era-se feliz aqui no passado. Então, o verbo ser, que é um verbo apenas para ligar, tá? Ele não designa nenhum tipo de forma. Então, é isso. Nossa parte de flexão, número, pessoa e voz foi. Então, número, singular, plural. Pessoa, primeira, segunda, terceira. Voz, passiva, ativa ou reflexiva. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre modo e tempo. Então, até a próxima. Beijo, beijo.